Gostaria de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do trecho da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Senhor Presidente, antes da leitura da Bíblia e do hino nacional, eu gostaria de solicitar à companhia do presidente a convocação dos vereadores para essa sessão. A senhora quer uma cópia? Isso. Está na mesa de Vossa Excelência. Queria dizer aos colegas o seguinte: eu pedi em virtude de eu estar vendo vago no lugar do vereador Raul Gomes da Silva. Estou verificando aqui também que ele assinou um fax, datado do dia 24/12, às 11h45, né? Então, ele foi feita uma convocação por escrito para ele. Mas isso não está de acordo com o que diz, está em descumprimento ao artigo 176 do Regimento Interno, que diz em seu parágrafo 2º, a convocação deverá ser por escrito e pessoal. Então, senhor presidente, Eu estou com cópia do regimento também. Está na mesa de Vossa Excelência. Já consultado. mas eu já vi e diz no parágrafo 2º que a convocação deverá ser feita por escrito e pessoal. Pessoal, por escrito, devendo eles encaminhar 24 horas. Então, mas aqui nós temos um fax assinado. E ele assinou. Ele está ciente. Ele está Tem até ciente. horário que ele recebeu. Olha, veja bem, eu Primeiro a gente conversou com ele por por telefone. telefone, porque ele se encontra no Paraná. Isso. Ele assinou um fax, retornou um fax assinado, só que teria que ter uma via, a original assinada por ele hoje aqui. Isto, judicialmente, muito embora tenha o parecer do Dr. Walter, compete ao senhor, né, realizar uma sessão. Porém, a via original deveria estar com a gente. Então, vamos dar abertura à sessão. E a senhora está ciente da convocação, né? Sim, eu assinei, claro. Assinei, coloquei data, tudo bonitinho. Mas eu quero dizer o seguinte, que provavelmente a gente vai viabilizar o cancelamento dessa sessão, judicialmente. Então, vamos dar início à sessão. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, afirmou os meus passos. Se pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor.
Na ordem do dia, gostaria de passar para o primeiro secretário, projeto de lei 058, que declara zona de expansão urbana na área de pesquisa. Ofício 694/2002, Boituva, 20 de dezembro de 2002. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 58/2002, de 20/12, que declara zona de expansão urbana, áreas de propriedade da Pinhal Empreendimentos Imobiliários, localizados na rodovia Castelo Branco 111, município de Boituva. Certo de contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima de referido projeto, ao ensejo expressando aos nobres vereadores nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Projeto de lei 058, que declara zona de expansão urbana, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira votação. Passo o projeto de lei 059, que autoriza o Executivo a celebrar termo de adesão ao convênio entre o Estado de São Paulo. Ofício 695/2002, Boituva, 20 de dezembro de 2002. Senhor Presidente, com base no decreto 47.244, de 22 de outubro de 2002, foi instituído pelo governo do Estado de São Paulo o programa PROLAR, Banco do Povo Paulista, destinado à concessão de créditos a núcleos familiares de baixa renda, residência no município para aquisição de materiais para a reforma e ampliação de imóveis residenciais, cabendo à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho a implementação e a operacionalização das medidas destinadas a este projeto. Em consequência, os municípios que já contam com o Banco do Povo Paulista e que aderirem ao programa PROLAR, Banco do Povo Paulista, necessitam firmar termo de adesão para o governo do Estado, através da sua Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. Há de se considerar ainda a importância desse projeto na manutenção e ampliação dos imóveis residenciais destes núcleos familiares, os quais não têm acesso ao sistema financeiro estabelecido. Finalmente, cabe salientar que a adesão do município a esse programa trará enormes benefícios aos seus cidadãos. Certo de contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima do referido projeto, ao ensejo, expressamos aos nobres vereadores nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Projeto de lei 059, ele autoriza o Executivo que autoriza o convênio através do programa PROLAR, está em discussão, está em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado em única votação. Senhor Presidente, posso usar a palavra? Vou ser breve. Deveria ser na hora do tivesse a discussão, mas tudo bem. Não, eu abro a sessão. Olha, eu gostaria que constasse na ata que o meu voto será contra todos os projetos, pois não posso participar de votação de nenhum projeto por achar essa sessão irregular. Gostaria também de dizer aos colegas que o projeto, aliás, o único projeto que vale a pena ter essa sessão de hoje é esse que eu acabei de ler, que é o projeto que prevê o convênio, a adesão com o Estado de São Paulo para esse programa PROLAR. Os demais projetos poderiam ser apreciados no próximo ano com clareza, com explicação, com mais entendimento de todos os projetos. A gente teria mais condições de estar analisando os projetos e não da forma que está sendo feito. Agora, o único que valeria a pena uma sessão extraordinária é esse que eu acabei de ler, porque os demais poderiam deixar para o ano que vem para a gente avaliar e discutir.
É minha opinião. Obrigada. Eu só gostaria de comunicar a Vossa Excelência que vou constar em ata isso, mas também devo constar que o projeto 058, a senhora concordou, Então, o projeto... votou em primeira discussão. Certo, mas na segunda... O projeto 59 também a senhora votou. Mas na A segunda... senhora usou a palavra depois do projeto. Certo, tudo bem. Só isso. Senhor presidente, eu gostaria de constar assim também que esta casa convocou o secretário de Finanças para explicar todos os projetos que estão sendo votados hoje. Eu gostaria de Esse é o dizer... presidente. Eu não recebi essa convocação para participar de reunião e de explicação aqui na sessão. Eu recebi? Marcelo, eu recebi? Reunião que teve aqui na sessão, na Câmara, para que o secretário informasse, explicasse os projetos? Foi dado via telefone. Não. Eu não recebi nenhuma, nem por telefone, nenhum convite. Não. Eu recebi. Inicialmente não. Não, eu recebi uma convocação para participar. Não, discussão, mas Não, eu recebi por telefone uma ligação do Marcel que haveria uma sessão extraordinária. Eu recebi na segunda-feira e às 6 horas da tarde. Eu disse que eu tinha um compromisso nesse horário, mas eu queria fazer o possível para que vir nessa sessão. Não, foi uma reunião e... Sessão. Tanto que, 4h30 da tarde, um vereador veio aqui para pegar os projetos. Não tinha nem os projetos aqui ainda na Câmara. Então, em resumo, eu não assinei convocação de sessão e não vim. Eu não fui convocada para participar de explicação vindo do secretário, como o Marival que ele explicou. Não, você recebeu, Arley? Eu, na verdade, eu não recebi oficialmente. Deveria ter recebido. Na verdade, eu não recebi. Eu tive aqui na segunda-feira, saí aqui às 4h30, os projetos não se encontravam aqui. Tanto é que foi adiada a sessão. Acredito que seja em virtude disso aí, que estava completamente virtual. Eu nunca deixei de comparecer a uma explicação, orientação. Porque eu me nego a votar projetos sem entender, sem entendimento. Se vocês entendem, lembram uma única vez, o meu QI não dá para isso. Eu gostaria só de preciso constar de assim a explicação. presença do senhor Francisco Eurides Leme. Constar em ata? Querido dia. Mas numa reunião que vocês então fizeram, mas da qual eu não fui informada. Eu fui convocada para uma sessão e não para uma reunião. A senhora não foi convocada. Não, foi por telefone, ele me disse para que eu viesse para uma sessão. Foi por telefone, a senhora. Isso, por telefone. Mas não para uma reunião, eu não saberia. No começo a senhora falou que não estava sabendo. Então... Não, da convocação para uma Não, sessão extraordinária, sim, para uma reunião, não. Certo. Então vamos Gostaria poder dar também, sequência? senhor presidente, gostaria que a nova vereadora dissesse para mim em que cidade e estado que se encontra o vereador Raul. Você sabe, Não, você sabe. não sei. Não, você faça, você sabe. Não sei, nobre colega. Também não Tá, sei. Também não não sabe. sei, nobre Tá. colega, não sei. Vamos dar sequência ao arquivo. Gostaria de passar o projeto de lei complementar 060, que regulamenta a pavimentação citada na lei municipal. Ofício 696/2002, de 8 a 20 de dezembro de 2002, senhor presidente. Pelo presente, estamos examinando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores do projeto de lei complementar número 60/2002, de 20 de dezembro de 2002, que regulamenta a pavimentação citada na Lei Municipal 1163, Plano Diretor. Certo de contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima do referido projeto, ao ensejo expressamos aos nobres edis nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Projeto de lei complementar 060 está em primeira discussão. Na primeira votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Bom, meu voto eu já dei, né? Aprovado com voto contrário. Aprovado em primeira discussão. Passo a cópia do projeto de lei 061, que altera a lei municipal 1163. Ofício 697/2002, 8 a 20 de dezembro de 2002. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores o projeto de lei complementar número 61/2002, de 20 de dezembro de 2002, que altera a lei municipal 1163/98, plano diretor, incluindo o Jardim Planetário como zona de interesse social.
Certo de contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima do referido projeto, ao ensejo expressamos aos nobres edis nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 061 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário. Exatamente. Passa agora o projeto de lei complementar 062, que altera o item diversos itens do anexo 1 do Código Tributário. Ofício 698/2002, 8 a 20 de dezembro de 2002, Senhor Presidente. Pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei complementar número 062/2002, de 20 de 12 de 2002, o qual altera itens 2, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 65, 70, 73, 74, 78, 82, 83, 85 e 97 do anexo 1 da Lei 1124/97, de 31 de dezembro de 1997, Código Tributário. Certo de contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima de referido projeto, ao ensejo, expressamos aos nobres edis nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 062 está em primeira discussão. Senhor Presidente, eu gostaria que esse projeto fosse lido na íntegra. Total? Pedido do vereador está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado. Passar para o mestre secretário que quiser essa leitura. Anexo 1. Lista de serviços. Os itens que foram alterados eu vou ler, tá? Que é no caso aqui, item 2. Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, ambulatórios, pronto-socorro, manicômios, casa de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres. Percentual sobre o serviço será 2,0. Depois, o 5. Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 dessa lista, prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência de empregados, 2%. Planos de saúde prestados por empresas que não estejam incluídas no item 5 desta lista e que cumpram através dos serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano, 2%. Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins, 2%. Essa é a nova taxa, né? Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres, 2%. Controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos, 2%. Limpeza de chaminés, 2%. Saneamento ambiental e congêneres, 2%. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa, 2%. Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural, 2%. Florestamento e reflorestamento, 2%. Escoamento e contenção de encostas e serviços congêneres, 2%. Paisagismo, jardinagem e decoração, exceto o fornecimento de mercadoria que fica sujeito ao ICMS, 2%. Raspagem, carapetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias, 2%.
Administração de fundos mútuos, exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 2%. Produção para terceiros mediante ou sem encomenda prévia de espetáculos, entrevistas e congêneres, 2%. Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final, 2%. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente e com material por ele fornecido, 2%. Montagem industrial prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido, 2%. Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil, 2%. Taxidermia, 2%. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratados, 2%. Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade por qualquer meio, exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão, 2%. Comunicação telefônica de um para outro aparelho dentro do município, 2%. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Prefeitura do Município de Boituva, 20 de dezembro de 2002. O projeto de lei continua em discussão. Eu gostaria de falar a respeito desse projeto, como de outros também que anteriormente já foram votados. Eu me encontrava presente no dia 24, uma reunião que esteve aqui na Câmara Municipal com o secretário de Finanças. E ele nos esclareceu todos os projetos que foram encaminhados para a Câmara. E eu tive conhecimento desses projetos. Do primeiro projeto, que fala sobre definir por lei que se chama manta asfáltica, o que define o que é o asfalto. Acredito eu que para regularizar uma pendência de forma judicial que se encontra no nosso município, dizendo que asfalto não seria só o cascalho do asfalto, teria que ser feito o trabalho, a massa asfáltica correta. Porque se não fosse definido o que é a massa asfáltica, infelizmente poderiam pessoas de má índole se aproveitarem dessa falha dentro da lei e fazerem asfalto de baixa qualidade. E a Prefeitura Municipal teria que assumir depois o conceito desse tratamento. Então, com relação ao Banco do Povo, a fazer esse convênio, eu acho que só o povo vai ter benefício, as pessoas de baixa renda. Então, eu também estou inteiramente de acordo com a mudança para ser área social do Jardim Planetário. Os moradores de baixa renda, os moradores do Jardim Planetário, que a maioria sua é de baixa renda, eles vão ter o benefício de serem financiados pela Caixa Econômica Federal para a melhoria dos seus bens, inclusive para a construção, que os lotes vão poder ser divididos em vez de de 12, com área social pode ser feito 2 e 6. Então também quem está levando vantagem é a população, é a pessoa de baixa renda também. Enfim, as melhorias que a Prefeitura poderia ou poderá fazer no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nesse bairro também. Então, por isso que eu sou de acordo a esses projetos que foram votados. Com relação a esse último projeto, ele fala sobre aí não fala qual é a taxa anterior,
mas a grande maioria foi aumentado o valor da taxa. Eu posso falar pela minha área, que eu da minha área tenho conhecimento. Na minha área, a taxa cobrada do INSS era de 0,5% e foi elevada a 2%. Mas eu sou a favor, apesar de estar, vamos dizer assim, votando contra a minha classe, eu sou a favor porque é uma taxa que ela está sendo, ela foi, como é que eu poderia dizer, ela foi feita pela União. Então, a lei, quem instituiu essa taxa, o mínimo da taxa, foi o governo federal. Então, simplesmente, o que está sendo feito hoje aqui é a regularização desta taxa. E não está sendo feito aleatoriamente pela prefeitura uma alta dessa taxa, simplesmente porque o nosso prefeito gostaria que fosse assim. Isso ele está compondo uma lei que é da área do governo federal. E por isso que eu sou a favor a esse aumento dessa taxa, em função de nos adequarmos a uma lei federal. É só, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria justificar o meu voto contrário. Bom, Continua a discussão. eu estou dizendo o seguinte, eu estou votando contra, eu não estou votando contra os projetos, eu estou votando contra essa sessão da forma como ela está sendo realizada, certo? Mas vou deixar também o meu parecer quanto ao projeto 62. Ao meu entender, esse projeto é inconstitucional em seu artigo 1, item 78. O item 78, onde diz locação de bens imóveis, inclusive arrendamento mercantil. Essa tabela que o colega vereador passou, eu tenho conhecimento dela. A maioria era 0,5% e 1%, que hoje está sendo alterada para 2%. Então, o aumento, né, é de 0,5% a 2% e de 1% a 2%. Eu tenho todas as taxas aqui. E o item 78, ele é inconstitucional, inclusive, onde consta, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a cobrança de ISS sobre locação de bens imóveis. Eu trouxe, inclusive, eu tenho vários recortes aqui, onde Supremo Tribunal derruba ISS na locação de equipamentos. ISS não deve incidir sobre locação de bens imóveis. É inconstitucional a cobrança de ISS. Enfim, tenho vários aqui em âmbito jurídico. A ilegalidade do ISS, por Luiz Rodolfo Abral. Enfim, eu tenho várias correspondências aqui, onde diz que esse item 78 é inconstitucional. Passo as mãos do presidente. Mas, repito, eu estou votando contra em virtude dessa sessão estar irregular, segundo o regimento interno da Câmara. Dando continuidade, o projeto está em primeira votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado, 3 votos contrários. Aprovado em primeira Só gostaria de comentar que primeira discussão. votei contra esse projeto e também não contentei com a justificativa do novo vereador. Não me contentei. Eu só gostaria, a informação que nós tivemos e a explicação que nós tivemos era simplesmente esse projeto que seria uma adequação à nova lei que veio do governo federal. E sendo isso exposto, eu fui a favor em função dessa explanação do secretário de Finanças. Já passou o momento de discussão do projeto. Gostaria de passar o projeto 063, que institui a contribuição à economia para custeio de serviço de iluminação pública, que trata o artigo 149 da Constituição Federal. Ofício 699/2002, Boituva, 20 de dezembro de 2002, senhor presidente. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dessa colenda Casa de Leis de projeto de lei número 63/2002, de 20 de 12 de 2002, propondo a instituição da contribuição destinada ao custeio dos serviços
Serviço de Iluminação Pública. A presente propositura é decorrente da promulgação da Emenda Constitucional número 39, em 30 de dezembro de 2002, que acrescentou o artigo 149-A à Constituição Federal, cuja redação é abaixo reproduzida. Emenda Constitucional número 39. Acrescenta o artigo 149-A à Constituição Federal, instituindo contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos municípios e no Distrito Federal. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do artigo 149-A. Artigo 149-A. Os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, artigos 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 2º. Essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Trata-se da instituição de uma contribuição econômica e não social. Para poder ser cobrada em 2003, é necessário que seja instituída ainda no presente exercício financeiro, em atendimento ao disposto no artigo 150 da Constituição, citado no artigo 149-A, introduzido no texto constitucional. A base de cálculo é o somatório das dotações alocadas ao Programa de Iluminação Pública, decisão que atende aos conceitos doutrinários da contribuição social ou econômica, que é o custeio de uma atividade estatal específica. Em outras palavras, uma vinculação do recurso financeiro arrecadado a um único e exclusivo fim. O sujeito passivo da contribuição será o consumidor de energia elétrica, independentemente da classe de consumo, se considerarmos a isenção conferida aos consumidores domiciliados na zona rural do município. Como se trata de uma contribuição, não há que se cogitar de imunidades. O parágrafo único do artigo 149-A da Constituição faculta a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica. Essa faculdade impõe a necessária autorização legislativa para que se possa assinar convênio com a concessionária da distribuição de energia elétrica, até mesmo para que se utilize o seu cadastro de consumidores para efetuar a cobrança da contribuição. A energia elétrica consumida nos próprios municípios não integra a base de cálculo para imposição do tributo a ser instituído. Essas, senhores vereadores, são as razões que motivaram a apresentação desse projeto ao exame dessa Casa de Leis, o qual espero seja votado ainda no corrente exercício de 2002. Atestosamente, Edson José Marcusso, prefeito municipal. O projeto de lei está em primeira discussão. Senhor presidente, eu gostaria que esse projeto fosse reunido na íntegra. Gostaria então de passar para o mais secretário que fizesse a leitura. Artigo 1º. Fica instituída a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública a ser cobrada dos consumidores de energia elétrica localizados nas áreas urbanas e de expansão urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se custeio o somatório dos gastos destinados ao consumo de energia, à manutenção, expansão, melhoria e eficiência dos serviços de iluminação pública. Parágrafo 2º. Os recursos financeiros provenientes da contribuição de que trata esta lei serão mantidos em conta vinculada e serão aplicados única e exclusivamente nas atividades de que trata o artigo 1º. O
prefeito municipal fará publicar no início de cada exercício financeiro o montante a ser dispendido em projetos e atividades integrantes do Programa de Iluminação Pública, o número de contribuintes e o valor da contribuição mensal. São isentos do pagamento da contribuição de que trata essa lei os consumidores domiciliados na zona rural do município. Artigo 2º. O valor da contribuição de cada consumidor de energia elétrica será o resultado da divisão do somatório das dotações consignadas aos projetos e atividades integrantes do Programa de Iluminação Pública, pelo número de consumidores, excluídos os isentos, deduzidas o somatório das dotações consignadas no orçamento anual, as transferências de qualquer origem ou natureza para aplicação em projetos ou atividades integrantes do Programa Iluminação Pública. Artigo 3º. O município poderá assinar convênio com a empresa concessionária da distribuição de energia elétrica para 1. Obter informações para lançamento e cobrança da contribuição de que trata esta lei. 2. Efetuar o lançamento e cobrança nas faturas mensais de consumo de energia elétrica. Artigo 4º. O prefeito municipal baixará normas regulamentares e complementares dispondo sobre o lançamento, arrecadação e contabilização da contribuição instituída pela presente lei. Artigo 5º. A concessionária, na qualidade de arrecadadora da contribuição de que trata essa lei e prestadora do serviço de iluminação pública, deverá 1. Comunicar mensalmente ao município o montante da contribuição arrecadada no mês anterior e o número de contribuintes inadimplentes. 2. Informar o montante dos gastos realizados em projetos e atividades por ela executadas. 3. Evidenciar o valor de sua remuneração devida pela arrecadação da contribuição e os encargos da movimentação financeira. 4. Depositar o saldo remanescente das contribuições arrecadadas em conta vinculada mantida pelo município. Parágrafo 1º. As informações de que trata esse artigo serão examinadas pelo Sistema de Controle Interno do município, que publicará mensalmente balancete evidenciando o montante arrecadado e o total dispendido em cada projeto e atividade integrante do Programa de Iluminação Pública. Segundo, a contabilidade do Poder Executivo manterá escrituração própria mediante segregação de contas específicas a fim de gerar as informações necessárias ao controle da gestão do programa de que trata essa lei. Artigo 6º. É vedada a compensação financeira de despesas com o fornecimento de energia elétrica ao município destinada ao custeio de projetos e atividades não integrantes do Programa de Iluminação Pública. Artigo 7º. Caso o montante arrecadado com a contribuição que trata essa lei não seja suficiente para fazer face às despesas mensais com o Programa de Iluminação Pública, o município pagará à concessionária a diferença. Artigo 8º. Fica o prefeito autorizado, obedecida a categoria econômica e o grupo de natureza da despesa, a proceder na forma do inciso 6 do artigo 167 da Constituição, transposições e transferências de projetos e atividades que tenham por objetivo final os serviços de iluminação pública alocados em programas diferentes do de iluminação pública. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 20 de dezembro de 2002. Edson José Marcusso, prefeito municipal. Projeto 063 continua em única discussão. Pois não, decida. Eu gostaria de também fazer um breve comentário a respeito a essa lei, no seguinte sentido. Nós aqui, vereadores, já fomos testemunhas e, por vezes, também já solicitamos melhorias na iluminação pública dentro da nossa cidade. E que parece que, infelizmente, algumas das vezes não fomos atendidos. Isso mostra o déficit
do município, no sentido de promover a melhoria na qualidade da iluminação. Eu acredito e confio na administração do Serviço Executivo, do Poder Executivo, da administração dessa nova taxa, para que ele possa realmente melhorar a iluminação pública da nossa cidade. Existe esse déficit, e esse déficit, se nós, só com a verba que a Prefeitura tem, ela está tendo uma dificuldade para manter essa melhoria dessa iluminação. Acredito eu que essa cobrança dessa taxa sendo realizada, o poder público ficará com mais dinheiro para que possa realizar essas melhorias. E por isso que eu sou a favor dessa lei. Ele pode tentar melhorar a iluminação pública, quanto também fazer acontecer ou melhorar o serviço nos lugares onde elas quase que não existem. Como a gente tem o Recanto Maravilha, o Vitaçai, são várias localidades aí que nós temos uma dificuldade de iluminação. E até hoje o poder público não conseguiu dar uma condição de melhoria da iluminação pública nesses locais. Com essa taxa, acredito eu, vai vislumbra o saneamento dessa situação. Isso é o que eu entendo e por isso que eu sou a favor. Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, eu também sou favorável porque realmente na Prefeitura não tem condição financeira de fazer o melhoramento na eletricidade, o melhoramento necessário. E também uma coisa que pouca gente aqui sabe, quando eu era vice-prefeito, o prefeito era o Sérgio Nunes, em 93 foi cobrada a taxa, aquele ano foi cobrada a taxa também. Isso que eu devo avisar também que é uma coisa que já foi cobrada, não é agora que está cobrando, já foi cobrada. Só que ultimamente não cobra, mas a prefeitura não consegue pagar a conta. Eu acho que nós estamos aqui não é para dar prejuízo para o município, nós temos que ajudar o município também. Esse é o meu ponto de vista. Bom, vereador, dá licença. Não sei se o senhor está realmente era cobrada essa taxa. Depois veio uma lei que proibiu a cobrança dessa taxa. Ela ficou inclusa no IPTU. Não sei se a nobre vereador está ciente disso. Era cobrado no IPTU, né? Exatamente. Então, realmente, Mas era era cobrado. facultativo. Então, mas era cobrado separadamente, era cobrado. Alguns juristas interpretaram como ilegal e deixou de ser cobrado. E, na verdade, o povo pagou do mesmo jeito que foi embutido no IPTU e paga até hoje, certo? Só que hoje vai ter um desconto no IPTU para cobrar essa taxa à parte? Ou melhor, o orçamento do município já foi aprovado. Como pode criar uma nova receita? Não entendo. Se alguém puder explicar para mim, eu não entendo. Só estou perguntando. Todos os municípios irão cobrar, agora só que aqui também nós temos que lembrar as coisas boas que tem, porque lá no Jardim Planetário mesmo são mais 35 casas populares que vai ser feita. Então a população de baixa renda está sendo beneficiada. Mas ele não tem condição de pagar. Justo o senhor que diz tanto do povo, o povo não está tendo condição nem de pagar a conta de luz mensalmente, quanto mais o acréscimo. O senhor que preza tanto o povo, agora o senhor não está indo a favor Eu do sou a povo. favor do povo, mas também sou a favor do município, porque o município Com certeza. não pode ter prejuízo. Isso. Claro, lógico. Só que ele já paga o IPTU, o embutido no IPTU ele já paga. Mas agora vem a minha pergunta, o orçamento já foi aprovado. Como que o município pode criar uma nova receita? Senhor presidente, só ratificando o que o Marcos Sarubi disse, há uma isenção do IPTU para casas até 70 metros quadrados de construção. Só isso. IPTU, né? IPTU. Está falando do IPTU. Eu sei. O projeto de lei está em votação. Os vereadores concordar, permaneça como estão. Aprovado, 3 votos contrários. Aprovado em única discussão. Passo o projeto de lei 064, que autoriza a desafetação de bens de uso comum das outras providências. Ofício
Ofício 699-A-2002, 8 a 20 de dezembro de 2002. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 064/2002, de 20 de 12 de 2002, que autoriza a desafetação de bens de uso comum de terreno localizado no bairro Jardim Oriana com 1.293,98 metros quadrados. Certo de contarmos com a aprovação do referido projeto em caráter de urgência urgentíssima, ao ensejo, apresentamos aos nobres edis nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcusso, prefeito municipal. Eu gostaria de dizer, de repetir. Não, só. Já da lei 064 está em discussão, única discussão. Não, eu só gostaria de dizer novamente que, deixar bem frisado que o meu voto também é contra, sim, mas quero deixar claro que é em virtude da irregularidade dessa sessão. E o único projeto que merecia, de novo, é o do Prolar. Os demais, não, tudo bem, mas ele poderia ser aprovado em 2003, não precisava ser feito dessa forma, em caráter urgente e urgentíssimo. E isso não é a primeira vez, o presidente sabe que eu tenho, no decorrer desses meses aí, eu tenho falado para ele, por que votar em um projeto em caráter urgente e urgentíssimo? Tudo bem, se é um convênio, se o município vai ser lesado, se ele vai deixar de receber alguma verba, nós somos os primeiros a nos prontificar a vir, seja a hora que for, porque é em benefício do município. Agora, tem coisas aqui que não tinha necessidade de votar em caráter urgente e urgentíssimo. E da forma que tem vereador que não está presente, de acordo com o regimento interno. Então é isso que eu queria deixar bem claro. Por exemplo, esse projeto de lei 64 pode muito bem ser apreciado no ano que vem, então não tinha porque tanto Senhor correria. Presidente, esse projeto realmente é uma pergunta que fez para fazer aqui a passagem. Certo, e nós aprovamos a lei anterior. Tem cópia aqui Tem da cópia lei. da lei, tudo certinho. É que Estou... o cartório de registro exigiu fosse através dessa votação. Então por isso que a gente está autorizando a fazer Você fica aberta a pergunta, não consegue terminar a pergunta e já foi tirada a propriedade da pessoa. Não é justo que a pessoa fique sem o. tem que ser feita dessa votação. Não uma pergunta. O projeto de lei está em votação. Os vereadores concordaram, permaneça como estão. Aprovado. Voto ao contrário. Aprovado em única discussão. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão extraordinária. Senhor Presidente, eu pediria que o senhor convocasse uma sessão extraordinária para realmente deixar pronto esse projeto. O pedido do vereador Celestino está em votação. Os vereadores concordaram, permanecem como estão. Aprovado. O próprio edital já diz que era 2 sessões extraordinárias. Sessão extraordinária tem o projeto 058, que declara a zona de expansão urbana, a área que especifica, aprovado já em primeira discussão. O projeto de lei está em segunda discussão. Os vereadores concordam. Está em segunda votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado. Um voto contrário. Projeto de lei complementar 060, que regulamenta a pavimentação citada na lei municipal 1163, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário. Projeto de lei complementar que altera a lei municipal 1163 do plano diretor. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário. Projeto de lei complementar 062, que altera o anexo 1 do Código Tributário. Já aprovado em primeira discussão. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão com 3 votos contrários. Nada mais havendo, gostaria de agradecer a
presença de todos. Desejar a todos os vereadores feliz 2003, muita paz,